Ah, legal. muito bom. Mas isso é ótimo, eu adoro isso. É. Olha só, você quer ver o meu Hum. projeto de pós-doc? Posso mostrar? Por Olha aqui meu favor. projeto de pós-doc. É bem Tá conseguindo colorido. ver? Aham. Esse aqui é o meu projeto de pós-doc. Ai, que Porque eu legal. tô machucada, não posso escrever ele, mas ele já tá pronto. Eu falei pro meu supervisor, fica tranquilo, tá tudo pronto. Tá aqui, ó. Ai, que legal. Eu Então, vou mandar uma a foto caneta para ele. assim, ó. A canetinha toda colorida. Ai, que Que bonitinho. máximo. Ah, eu tenho um lápis de cor mesmo, É, aquarela. ai, Eu é legal adoro demais, isso. né? Então, a É gente muito. consegue também, acho que identifica também quando a gente coloca algo de alguma outra cor. Às vezes eu lembro, naquela aula eu escrevi algo sobre aquilo, eu usei a cor tal na parte de cima do caderno, isso, eu tenho essa memória, assim, também. Eu também Facilita, né, tenho. na hora de buscar, né, de retomar. Eu desenho na geladeira, tenho aquelas canetinhas. A geladeira daqui de casa é todo cheia de anotações, assim, várias línguas diferentes. Aí as pessoas até vêm e falam assim, que língua é essa aqui? Que legal. É bem legal. Bom, É. vamos começar, né? Senão a gente fica até. Não quero segurar vocês muito tempo. Na realidade, eu queria Uhum. encaminhar a levar essa discussão da Hathaway, né, que é o finalzinho do capítulo dela, já terminei praticamente, mas só para fazer o encontro das águas dela com a Isabelle Stenger. Agora vai ser bem levinho até o final. E com a Ursula Le Guin, que na verdade a Ursula Le Guin e a Hathaway não têm um ponto de contato, assim, que eu diria, que é uma coisa que eu identifiquei nas duas, que seria essa questão da preocupação com a escrita desse feminino, né? Essa preocupação com essa definição do que seria o gênero, o que é o conceito de gênero, etc, etc. Mas é só para a gente terminar com a Hathaway, a grande dificuldade dela, que ela grita, né, no final desse capítulo, antes dela colocar ali um manifesto ciborgue na sequência da discussão, é que ela diz que os desafios, os impedimentos de se estabelecer a construção, né, ou a reconstrução, e de repensar o corpo feminino enquanto território desse construto, né? Porque aí a gente está falando da linguagem como a linguagem tomou posse também do corpo da mulher, né? O corpo da mulher é um território de posse, né? Desse patriarcado, né? Desse patriarcado da letra aí que eu estou falando aqui no caso da ciência, da política, de tudo. Né? Repensar esse corpo e reconstruí-lo na escrita feminina, face às imposições do patriarcado, do imperialismo, do capitalismo, do racismo e do discurso histórico oficial. Aí que é uma questão que eu levantei, porque ela, na realidade, ela joga a história na fogueira, né? A Hathaway joga a história na fogueira. É uma coisa com a qual eu não concordo, porque eu acho que não dá para a gente jogar, a gente tem que falar que o discurso histórico oficial, sim, mas não a história enquanto filha da memória, né? E aí eu estou me referindo às raízes míticas da história, né? A história está no cortejo das musas, da poesia do Exíodo, né? No século VII, enfim. A questão é essa volta do recalcado, né, do patriarcado sempre voltando, e aí ela finaliza a discussão dela dizendo, falando só duas coisas, juntando o discurso da Gayle Rubin, de 75, que foi aquele que a gente começou, né, falando, e o da Judith Butler, que tem um texto de 1989 e que diz o seguinte, que o gênero, a identidade de gênero e o discurso sobre a identidade de gênero é intrínseco às ficções da coerência heterossexual. E as feministas precisam aprender a produzir legitimidade narrativa para uma nova miríade de gêneros não coerentes. Fim de citação. Isso é a fala da Judith Butler, né?
E aí ela vai, além de recorrer a Judith Butler, ela diz que a Gayle Rubin já fala disso lá no TCC dela, em 75, falando que o problema todo é que existe uma heterossexualidade obrigatória, compulsória, ou seja, é central o projeto para a opressão do feminino. E aqui, quando eu falo opressão do feminino, eu não estou falando opressão das meninas, das mulheres, eu estou falando da opressão desse feminino primordial, que é o que a Haraway, a Stenger e a Cixous, a Le Guin e todas essas outras estão tentando ressignificar. Não é mulheres para mulheres, clube das mulheres, só as mulheres, não. É uma questão feminino Gaia, feminino nutrição, feminino essência. E aí a gente consegue fazer uma ligação dessa questão que a Haraway está chamando a atenção, né? O que é que faz, né, uma mulher ser propriedade, né, do homem, né? O que faz isso? Da onde vem isso? A gente tem que escavar isso lá atrás, como a gente falou antes no intervalo, né? E isso está nessa questão que sai do escopo de uma objetificação, né, que está aí na questão do casamento, da propriedade, né? O casamento é uma instituição que marca essa questão da apropriação, né, do corpo feminino pelo homem, né, pelo patriarcado. Aí vem a libertação das mulheres em 60, 70, com a questão da instituição do divórcio. Eu lembro da minha mãe se divorciando na década de 80, e isso era mal visto, gente. A mulher divorciada, primeiro ela tinha que se desquitar, depois é que ela se divorciava. Ou seja, não existia divórcio direto. E a mulher desquitada, e a mulher separada, e a mulher divorciada, ela era mal vista pela sociedade, né? Não só as mulheres do patriarcado já torciam o nariz, mas também, ou seja, essa questão toda sobre o status da mulher, o estado civil da mulher. Você tem filhos? Você é casada? Você é solteira? Você é viúva? O que você é? Que apito tocas, né? Isso tudo está, isso aí está naqueles negócios que a gente tem que preencher, né? Até para fazer cadastro em rede social, sei lá no que, assinar um negócio online, gênero, raça, são umas coisas assim tão obsoletas, mas que a gente continua, ou seja, não mudou, porque continua aí, as coisas não mudaram, né? Ou seja, mudou sim, não, mudou, mas você se depara com um folheto, uma questão assim que já te coloca, né? Poxa, mas isso aqui, o que isso tem a ver? Não interessa. Como é que você se declara? Sexo feminino, sexo masculino? Só tem isso? Só tem essa opção? Só tem masculino e feminino? E aí, como é que fica? Estou aqui provocando, que é uma coisa que ela faz aqui no finalzinho do capítulo, né? A gente vai sair do escopo da objetificação, o corpo feminino sai do escopo da objetificação, o corpo como um presente, uma dádiva, um dom para o homem, para o macho, como uma commodity, né? Um produto, né? O corpo da mulher é um produto. O filme lá, Substância, fala bastante disso. Né? O objeto de desejo, né? O corpo da mulher é objeto de desejo. A gente vê as propagandas do século passado, né? Sempre realmente o feminino é muito, né? Do desquite pega até hoje, moralmente falando. Eu nem sabia que existia desquite ainda. Para mim existia só divórcio, separação de corpos, sei lá, sei. Enfim. A gente hoje não está mais nem falando de objetificação do feminino, a gente está falando de coisificação de pessoas, né? Não é uma questão nem da mulher só, é uma questão de coisificação de humanos,
coisificação de gentes, né? O descarte, né? O nível de narcisismo da nossa sociedade chegou aos píncaros, né? E a apropriação de tudo que está ligado àquilo que faz parte do universo do corpóreo feminino, né? Dessa biofeminina, né? Que é não só você ser apropriada por um discurso e por todo um sistema, mas também a questão dos bebês, a questão do sexo, a questão dos serviços que o corpo feminino presta, as obrigações maritais, a lei que não contempla. Vai numa delegacia. Eu fiz uma denúncia alguns anos atrás do meu vizinho aqui, que acho que foi nem anos, faz um ano, que ele envenenou a minha cadela. Já contei essa história para vocês, acho. E eu fui na delegacia. E aí, quando eu cheguei na delegacia das mulheres, elas disseram para mim que ali só resolvia problema de Maria da Penha. E aí eu fui na delegacia civil, né? Que era na frente da delegacia das mulheres. Fui lá andando, fui com uma amiga. Quando eu entrei na delegacia, a delegacia ficou em silêncio. Não tinha muita gente, mas eram vários agentes, e tinha o detetive, tinha não sei quem lá, mas o delegado não estava, eu estava lá dentro. E aí foi um detetive, escrivão, sei lá o que me atendeu. E aí ele falou, pois não, senhora. E eu expliquei o que tinha acontecido. Ele olhou para mim assim, de alto a baixo, como quem diz assim. Aí a minha amiga me cutucou e eu sei o que ela queria dizer. Ele vai dizer assim: a senhora estava vestida assim quando a sua pitbull foi envenenada? Porque só faltou isso, né? Não adianta, não tem prova, é a sua palavra contra dele. Ele me ameaçou depois. Tiveram vários episódios, né? Ele é um ser humano muito perturbado, coitado. Ele é realmente uma pessoa doente, perigosa, inclusive, porque ele é matricida, ele é Maria da Penha, ele está respondendo o processo Maria da Penha com várias outras pessoas. Eu sou só a vizinha dele, cuja cadela foi envenenada, né? Ele já matou gato de vizinho aqui, enfim. O que eu quero dizer com isso é que a gente ainda hoje enfrenta uma situação de chegar numa delegacia e sofrer esse tipo de assédio, né? Por conta da gente estar num lugar de fala que é o lugar dessa submissão quase que imposta, né? Essa heterossexualidade positiva. Quando a Isabelle Stenger entra no jogo aqui, eu vou falar dela agora um pouquinho, a Isabelle Stenger é uma química, ela é uma pesquisadora, ela é belga, ela tem textos incríveis, inclusive ela tem uma parceria com um químico muito famoso, que é o Ilia Prigogine, não sei se eu estou falando Prigagin ou Prigogine, não sei se a pronúncia está certa, que ele é russo, né? E ela também vai usar essa questão da escrita do feminino como sendo a possibilidade de se fazer conexões nesse diálogo que ela está falando aí de um lugar da bioquímica, mas ela está fazendo um diálogo com a antropologia, e ela está flertando com a Haraway, que é também da biologia e da filosofia. A Stenger também é chamada de filósofa, ou seja, fazendo uma costura, né, para que haja uma referência, uma recorrência ou um retorno para esse tipo de escrita que verse e contemple aquilo que a gente chama de essas experiências de partilha. Partilha do sensível, no sentido de... Podem me interromper, por favor. Tá? Professora Maria Elizabeth, Fábio aqui. Tudo bem, Fábio? Diga. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui, legal. Primeiramente, quero cumprimentar meus colegas, boa tarde, cheguei uns 20 minutos atrasados na aula. Eu tive que deslocar do campus, né, para a cidade, e a distância é um pouco longa.
Professora Maria Elizabeth, eu não podia deixar passar esse momento, essa discussão a respeito desse tema tão importante e do qual eu sei tão pouco. Sabendo que você tem esse perfil, tanto você quanto o professor Luiz, de mexer o fundo do poço, fazer essas provocações, eu acabei procurando alguma coisa para que eu pudesse participar desse debate, dessa aula, de uma forma mais efetiva. E aí eu saí procurando e acabei encontrando um documentário que eu queria indicar para os colegas, que chama A Face Oculta do Feminismo. É um documentário brasileiro, ele tem 59 minutos, e para efeitos didáticos, vamos dizer, efeitos pedagógicos, nesse documentário, eles dividem o movimento feminista em 3 ondas. E aí, o que eu estou achando mais legal, e eu queria relatar isso aqui, é que tudo que você está falando, e tudo que o professor Luiz tem falado nas aulas, tudo isso, pelo menos para mim, está tendo ressonância, no sentido de que quando antes de eu entrar nessa disciplina, antes da gente fazer esse debate, eu achava que o movimento feminista, a luta do movimento feminista era por um direito de igualdade entre homens e mulheres. E a partir do momento que eu começo a fazer essas leituras, essas reflexões, a gente percebe que o movimento feminista ele vai muito além disso, né? E aí, para efeitos didáticos e pedagógicos desse documentário, eles dividiram como em ondas esses movimentos. Isso é a primeira onda, e o interessante é que o documentário ele começa com uma leitura de uma parte do livro do Victor Frankenstein, que a hora que começou, eu falei assim, isso não é estranho para mim. Eu acho que eu já ouvi a professora Maria Elizabeth falar sobre isso. E aí ele começa essa primeira onda, né? E o documentário vai dizendo que o movimento feminista começou com as ideias iluministas, em que começou-se a questionar o modelo de família, a religião, e uma série de outras condições sociais que permeavam a sociedade naquela época. E aí, depois ela vem falando da segunda onda, fala eu não sei se é o nome, a pronúncia certa é Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir? Isso. Simone de Beauvoir. Vai falar sobre esses, que seria a segunda onda. E aí é importante, eu gostaria de socializar com os colegas, que esses movimentos feministas, pelo que eu percebi, teve momentos assim que que eles defendiam acabar com os homens, tipo assim, vamos acabar com esses vagabundos, o planeta vai ser feminino, né? Nós não precisamos deles, nós vamos fazer, os bebês vão nascer de proveta, vai ter uma incubadora, a gente vai incubar o óvulo lá e nós não precisamos dos homens, né? Então teve momentos no movimento feminista que teve essas vertentes, né? Por esse documentário lá que eu assisti. E então, houve todo esse questionamento, e aí na terceira onda, que é mais legal de tudo, e eu acho que se você não assistiu, talvez vale a pena você assistir, é que o documentário fecha com o Manifesto Ciborgues de Donna Haraway, que é exatamente o que você está falando. Então, assim, ele começa lá com essa pegada, e aí ele encerra na terceira onda, e ela fala que talvez os autores do documentário falam que talvez a obra mais importante dessa terceira onda é a obra da Donna Haraway, as obras da Donna Haraway. E aí, assim, a gente percebe que nessa terceira onda, o que se questiona quem inventou esse negócio de gênero. Por que existe gênero masculino e feminino? E aí até comecei a falar com o professor Luiz a respeito disso, e aí quando
a Donna Haraway fala, escreve o Manifesto Ciborgue, eu acho que foi na década de 70, era um momento em que o mundo também passava por muitas transformações, muitos movimentos, várias situações que contribuíam para esse movimento feminista, né? Então, assim, o que eu achei interessante é que muitas coisas que a gente acha que as mulheres conseguiram em relação ao não está atrelado ao movimento feminista, mas a outras situações que ocorreram ao longo da história que acabaram, vamos dizer assim, empurrando as mulheres para isso. Então, teve autoras, por exemplo, que achava que se a mulher recebesse uma boa educação, que o ideal seria que elas recebessem uma boa educação. Aí teve um outro momento que outras autoras achavam que não, que a mulher tinha que entrar no mercado de trabalho e que os movimentos feministas deveriam lutar pela inserção da mulher no mercado de trabalho. As mulheres entenderam que o mercado de trabalho não resolvia o problema, porque além delas trabalharem, elas ainda estavam sofrendo com as mesmas situações, porque elas não deixaram de ser donas de casa, elas não deixaram de ser serviçais, né? Mas, assim, várias situações que eu achava que tinha sido objeto ou que tinha sido resultado dos movimentos feministas não foram. Por exemplo, a entrada da mulher no mercado de trabalho se deu muito mais pela Revolução Industrial, ou seja, da necessidade do capital de preencher os postos de trabalho, do que propriamente dos movimentos feministas. A Segunda Guerra Mundial contribuiu muito mais para a mulher sair da condição de esposa e acessar o mercado de trabalho do que os próprios movimentos feministas defendiam. Então, assim, eu achei legal, eu acho importante eu fazer esse relato aqui pelo fato de que tudo que você está falando, nesse documentário, ele traz, e aí soa para mim muito mais palatável, vamos dizer assim, e eu queria fazer só essa participação, e aí você pode prosseguir, não sei se algum colega quer comentar, eu vi que teve algumas coisas aqui no chat, e aí se você quiser comentar alguma coisa, agradeço aí pela oportunidade. Adorei sua fala, gostei muito. Nossa, é bom, né, quando a gente tá na mesma vibe, assim, né, que a coisa tá fazendo eco, né? Agora, você falou uma coisa muito interessante, que é o que a Donna Haraway, né, que estão levantando essa bola da Donna Haraway, né, a Haraway, ela está com parcerias e ela foi para um lado da discussão, ela saiu, se afastou dessa discussão do Manifesto Ciborgue, e ela, tanto que você falou, a década de 70, e ela vem com uma discussão mais colada, não só para a teoria crítica, né, a teoria mais hard, mas ela também vem com essa questão da discussão mais colada com o discurso científico, né? Por isso que ela e a Isabelle Stenger, que é essa cientista belga, né, professora da Universidade de Bruxelas, é uma figura genial. Elas meio que se juntam nisso, no sentido de que a própria Stenger admira a Haraway, né? Que a Haraway, a parceria dela é mais com o Bruno Latour ali, né? Não sei se eles já viram o texto do Latour, Luiz, viram? Terra chamando o Luiz. Acho que o Luiz não está me ouvindo. Oi, como é que não está ouvindo? Eles já viram o Latour? A gente estudou ecologia com o Latour. Então, a Haraway tem uma parceria com o Bruno Latour, né? E a Stenger, ela bebe nessa mesma fonte aí, né? Da Haraway e do Latour, mas com outra pegada, né? Com uma pegada mais alquímica. Porque, como eu estava dizendo, a Stenger ela vai mais para o lado da questão dos elementos, né? E que eu acho genial da Stenger, a Stenger esteve no Rio de Janeiro, acho que em 2020, se eu não me engano, para uma conferência que teve na Casa do Saber, que é uma espécie de instituição
Ai, creme de la creme, tal. Não vou ficar entrando no mérito aqui, mas ela teve uma espécie de evento organizado pela Casa do Saber, e ela veio com uma fala sobre a ciência Gaia. E teve uma entrevista que foi, acho que publicada logo depois, em 2020 ou 2021. Depois eu vou mandar tudo isso para vocês na bibliografia, que foi feita pela Jamile Pinheiro, que é uma professora de antropologia da USP, e uma galera da USP, da antropologia, uma galera, gente boa pra caramba, adoro eles. E eles colaram na Stenger. E essa entrevista foi feita na Praia do Leme, no Rio, e foi, provavelmente, acredito que, não sei aonde foi, não sei se foi do lado da escultura maravilhosa que tem ali da Clarice Lispector, né? Com seu cachorrinho. Mas eu sei que a entrevista, quando você lê, é uma entrevista genial, ela faz toda essa costura do que seria esse discurso, né? Esse lugar do feminino, que ele já não cabe mais nessa discussão sobre direitos, só os direitos da mulher. Ele está mais ampliado por uma questão desse feminino primordial que eu estou falando, que é a Gaia, que é essa nutrição que está aí, que está correndo riscos, que a gente sabe. O Luiz estava hoje falando justamente sobre isso. Olha, não tem recursos, mas os recursos que tem são nossos. Independentemente de gerações do porvir, a gente está querendo que Gaia se dane, né? É desse espectro feminino que a Stenger está falando, né? E aí ela vai falar sobre a questão da escrita. Eu estou aqui reduzindo muito o contexto, tá? A Stenger tem uma obra gigantesca em parceria com o Prigogine, que é esse russo, que é uma obra falando dessa questão da teoria do caos, que ela vai revisitar várias teorias da física quântica, ela inclusive é desse parquinho aí, da bioquímica, tarará, tarará, casada com a filosofia, uma crítica. Esse livro é uma crítica, é bem barra pesada. Eu comecei a ler o livro, mas é um livro bem denso. Mas ela tem um texto que foi traduzido, se eu não me engano, na década agora de 20 também, não sei se 20 ou 21, chamado Lembra-te que sou Medeia. É curto e preciso. Medeia é uma figura da mitologia grega, é uma bárbara, é uma mulher que veio da Cólquida, que é uma região lá para o lado da Pérsia, né, daqueles lados de lá. Medeia é uma feiticeira. Medeia, ela só é filha. Algumas teogonias dizem que é filha, outras dizem que ela é neta de Hélios. Hélios é o Sol. É só isso que a Medeia é. Ela é neta do Sol, né? Ela é sobrinha de Kirké, que é uma feiticeira. Nossa, meu Deus. Dizem, inclusive, que Kirké é uma das possibilidades de Kirké ser mãe de Medeia, junto com Hélios, mas existem muitas vertentes mitológicas. E a Medeia é aquela que se apaixona pelo Jasão, tarará, e vai lá, ajuda o Jasão a roubar o Velocino de Ouro. Isso está na Argonáutica. Isso, eu não vou entrar no mérito do mito aqui. Medeia vai para a Grécia como bárbara, não fala a língua grega, não é grega, e acompanha o marido, porque eles se casam, né? Eles têm um pacto, né? E para chegar lá, ela fez feitiço, todo tipo de feitiço, ela fez pacto com todo mundo. Medeia é uma feiticeira. E esse texto da Stenger, eu não vou tirar o prazer de vocês lerem, né? Está muito bem escrita a tradução, tem PDF. Ele fala justamente desse alerta. Lembra-te que sou Medeia, do feminino, para o feminino e é um alerta ao patriarcado, ao capitalismo, ao imperialismo. Não é um alerta aos meninos, ao que o Fábio falou, os vagabundos, tadinhos os vagabundos. Chama de vagabundo. Tem, né, aquela coisa, somos todos masculino e feminino, né? Viva Pepeu, né?
Como é que era a musiquinha? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Eu lembro dessa musiquinha, não lembra? Se Deus é menina, um menino. Acho que é da fase pós-Novos Baianos, se eu não me engano. Fase genial do Pepeu. Adoro o Pepeu. Pepeu e Baby, né? São maravilhosos. Então, é essa questão da tropicália que eu tô falando, entendeu? Essa plástica da tropicália, que é feminino masculino, que tá lá no Platão, no andrógeno, né? Que é... Isso aí tá antigo, isso tá na Bíblia. Tá num tratado do André Gide, muito bom, Thelminha, sem chorar agora, que é um tratado sobre o Narciso, que fala justamente da angústia do Adão no paraíso, antes de Eva, quando ele contemplava aquela coisa toda, né? E ele estava ali parado. E ele, pô, e aí? E agora? Só isso? É muito interessante esse. Eu vou botar na bibliografia o André Gide para vocês depois darem uma olhada. E aí, o que a Stenger fala nesse texto da Medeia? Ela dá um alerta. Medeia não é uma coisa que se contém. Medeia, que é essa potência feminina, com essa ancestralidade do feminino, Thelminha, sem ópera. Não dá para segurar, né? Fica a dica para quem tiver interesse. Maria Emília, dá para você falar? Que eu gostei do que você... Fica a dica, queria ouvir. Qual é a dica? Desculpa interromper, era só... Pode falar, por Eu favor. coloquei no chat uma recomendação de uma playlist do YouTube que fala sobre as produções da Brasil Paralelo, que foi a produtora que fez o vídeo que o Fábio comentou. Mas já estou fugindo aqui do assunto que você está comentando, tá? Então, era só Sem isso problema, mesmo. mano. Super bem-vindo. Depois eu queria até que, se puderem, compartilhar com a Dani e depois compartilha comigo lá no grupo de pesquisa. Mas o que eu acho genial, que desse texto da Medeia, que eu quero que vocês leiam e a gente futuramente bate papo sobre ele, é que ela faz exatamente essa crítica, né? A Medeia está aí. A Medeia não sou eu, não é a Dani, a outra Dani, a Maria Emília. A Medeia somos nós todos aqui, né? A Medeia é Gaia. E não dá para conter. E você tem que contemplar isso daí, né? No texto dela está muito essa chamada de consciência, ela é muito interessante. E nessa entrevista que ela dá lá na Praia do Leme, que e é uma transcrição da entrevista, tem um monte de kkkkkkk da Stenger. Ela está toda hora kkkkkkk rindo, tem um pouco a ver com a Cixu, que fala do riso, né? Com essa coisa da mulher, do riso da mulher, né? Porque a mulher não pode rir, né? A mulher que gargalha alto, chama atenção, aí todo mundo olha, pô lá, a mulher louca lá, a louca. Ela fala numa parte da entrevista de uma experiência que ela teve com uma taróloga, que não foi uma experiência alienígena e nem erótica. Quer dizer, erótica eu já não sei se foi, tá? Porque eu não sei. Quietinha, Lulu, quietinha. E ela fala sobre o tarô. Ela comenta sobre a ciência do tarô. Estão vendo? O meu tarô? Quem não sabia, agora sabe. Eu abro o tarô, eu leio o tarô, eu estudo o tarô. Há muito tempo já. Isso é de família, tá? Inclusive, estou aqui com a carta da Imperatriz, ó. Olha que lindo. O meu tarô é de cachorro, ó. É uma Golden Retriever. Olha que graça. E a força, olha lá, é o leão, né? A força, né? Mas embaixo tem um Lulu da Pomerânia. Olha que linda a Lulu. Então, assim, a Stenger fala do tarô. Ela diz que o tarô é uma ciência gaia. Porque dialoga com coisas e faz esse leque, essa miríade
que expressa justamente essa questão do feminino, que é esse feminino que está esquecido, que está travado, que está trancado, que está com castidade, que está lacrado dentro dessa linguagem, né, muito careta do patriarcado, que eu vou usar careta aqui para não usar um termo mais chulo, porque no grupo de pesquisa eu até peço licença e falo, mas aqui eu não vou falar porque eu acho deselegante. E aí, só para fechar minha fala e terminar minha participação hoje, eu queria lembrar vocês que existe uma autora, ela já saiu da nave, está em outra nave já há muito tempo, desde 2018, que é a Ursula Le Guin, que é uma escritora de science fiction. Ela é norte-americana também. Ela trabalha com a literatura fantástica, ela tem textos maravilhosos. Ela tem um texto, eu não sei se esse texto tem tradução, eu compartilhei ontem com o pessoal do grupo, que é um texto da década de 70 também, 1976, e teve uma espécie de revisão muito suave em 1987. Ou seja, na década de 80, né? Mais ou menos na época que estava sendo pedido aí para a dona colaborar com a tradução do dicionário sobre a questão do gênero, do conceito de gênero. E a Úrsula é autora de literaturas infanto-juvenis, ela tem livros incríveis. E nesse texto dela, Is Gender Necessary? Né? O gênero é realmente necessário? Foi reeditado pela Redux. Ela faz essa pergunta se o gênero é necessário e ela usa para falar dessa questão do gênero, né, para discutir sobre essa questão de gênero, ela tem um blog muito interessante, ela usa uma espécie de lugar, uma Nárnia, que ela inventa, que é um lugar chamado, eu vou usar a anglofonia, né? Porque é Geden, ou é Gethen. Gethen é o lugar, né? E os Gedenianos, que são esses habitantes desse lugar fictício, que ela usa para discutir a política do lugar, né? A política, né? dessa terra, eles são andrógenos. E tem um lance muito louco que ela desenvolve, que eu vou falar sobre isso e vou deixar vocês agora pipocarem aí, que é o que ela diz que é o que eles chamam de Östru period. Ela usa uma palavra francesa. O Östru é uma espécie de onda de furor passional. É o nosso ter grande, né? O tesão nosso de todos os dias e de cada dia, que faz parte da nossa natureza humana. Ela disse que os getenianos, eles passam por períodos como se fossem ciclos não menstruais, né? Mas pode-se fazer uma analogia ao ciclo menstrual, ao ciclo lunar feminino, todos os habitantes, ou seja, os andrógenos todos, que são, esse período é chamado de Kemer. Kemer é o tesão coletivo, que não necessariamente dá em todo mundo no mesmo momento, que cada um tem uma bio diferente, mas que quando rola isso, esses habitantes, né, entram no seu frenesi como se fosse um ritual bacante do Dionísio, e aí, naquele momento, eles vão manifestar o gênero que esteja mais latente neles, ou seja, eu posso manifestar o masculino ou o feminino. Não importa. Depois que passa o período dos fogos de Beltane, eu estou fazendo uma brincadeira aí com os ritos da primavera lá dos celtas, né? A pessoa engravida, né? O andrógeno engravida. Se for um de orientação que tinha, né, aquela coisa, se tiver grávido, vai ficar no gênero feminino até dar à luz, né? E depois volta. Então, tem umas coisas muito interessantes que ela discute nesse texto, falando justamente dessa questão de que, para essa organização andrógena, não existia centralização.
O Homem de Palha, legal, Luiz. Depois você fala um pouquinho disso. Não existe centralização, é centralização e descentralização. É masculino e feminino. É fluidez e rigidez. É controle e anarquia. E a Ursula Le Guin, ela é ligada ao anarquismo, né? Ela é ligada, a literatura dela está sempre puxando um pouco para essa questão, não só da questão de gênero, do feminismo, mas também do anarquismo. É muito interessante. E Tesão de Palha não acaba. É isso aí, não acaba mesmo. Quer dizer, quando a palha acaba, acaba, né? Mas é bem Kemer, né? Ou seja, o Tesão de Palha é Kemer. E essa Úrsula louca, genial, maravilhosa, ela faz uma discussão muito interessante. O que eu tenho de proposta a fazer para vocês não é da gente fazer um ritual bacante Kemer, não, tá? Calma, gente. Calma. É de ver, o Luiz dar uma olhada para ver se esse texto da Le Guin está traduzido para o português. Se não estiver, não é longo, eu traduzo para o português para vocês, tá? E depois eu mando. Não vou fazer isso agora, que eu tenho um projeto que está, né, aqui para ser colocado no papel, mas eu prometo que eu faço, assim que eu entregar o meu projeto, eu traduzo, se o Luiz não descobrir a tradução, né? Is gender necessary? É isso, agora eu quero ver vocês e vamos falar, vamos fazer tricô até a hora de terminar a aula. 10 minutinhos. Esse O Homem de Palha é um filme 73 que eu assisti na MUBI. É justamente isso, um policial inglês de formação clássica cristã desembarca numa ilha para investigar uma menina que sumiu. E lá ele descobre que as pessoas da ilha vivem como pagãos. Inclusive, esses rituais que você comentou lembra parte do filme. E aí fica toda aquela discussão, né, dentro o horror desse policial, deles não seguirem os dogmas cristãos, e, e eles que, né, não querem realmente, né, outra vida senão aquela. Eles estão, né, justamente rompendo com essa sociedade. E, inclusive, falando abertamente sobre a sexualidade, que é um tabu horroroso do cristianismo, né? Então, esse filme é bem interessante, o desenrolar disso, da investigação que ele vai fazer para encontrar a pessoa desaparecida, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, entre aspas, né? Ninguém fala sobre, né, como é que isso vai se dar. É um filme bem interessante para discutir isso. Aliás, sem querer botar mais palha nesse fogo, precisamos falar sobre o Kevin, né, gente? A gente não precisa falar dele hoje, mas o Kevin aqui, o que eu estou falando é o Neil Gaiman. Eu tenho ouvido e lido bastante coisa, eu sou uma leitora ávida do Neil Gaiman, gosto da escrita dele, a obra do Neil Gaiman é uma obra para mim. Inclusive, ele foi um dos discípulos da Ursula Le Guin, ele foi influenciado por ela. E aí a gente está falando aqui de coisas, que essa questão, né, que está acontecendo aí, que a gente está seguindo, eu não sei o que vocês já ouviram, já leram sobre isso, né, que está rolando aí dessa caça ao Neil Gaiman e a toda essa questão dele, mas eu acho que assim, são muitas camadas, não dá para a gente reduzir aqui nos 10 minutos finais. Mas eu acho que a gente poderia fazer pensar, refletir um pouco sobre essa questão essa questão do privado, né? Ou seja, do fetiche que está rolando, né? na história aí do Gaiman, né? Que parece que ele tem aí tendências e tem lá as suas inclinações e os seus gostos, tem uma experimentação da sua sexualidade que passa um pouco aí pelo sadomaso, né? Que tudo isso é muito cheio de clichêzinhos, cheio de coisas
são temas muito sensíveis realmente, que vai passar por essa questão da tecnologia, que hoje ela praticamente se queimam, as pessoas são mortas, queimadas e perseguidas, né? As obras são canceladas, etc, etc. E passa também por uma questão da discussão que a gente estava tratando hoje, que a gente foi, inclusive o Fábio puxou uma coisa para cá, o professor Disseu puxou outra, o Gabriel falou outra, o Luiz falou outra, a Dani falou outra, que a gente está ainda vivendo nos moldes, né? Eu não estou dizendo assim que é libera geral, mas de uma questão do discurso, e que essa questão da coisificação e dos assédios e dos abusos, da vulnerabilidade, seja da criança, do feminino, do masculino, por essa troca, né, do eros, o erótico pelo... Eu não sei se eu estou sendo clara, né? Essa questão do assédio sexual, do abuso sexual de vulneráveis, né? E aqui eu não estou me referindo à menina lá, a moça que trabalhava na casa do Gaiman, que eu não sei se isso de fato se procede, que parece que não compôs aí ela teve que ir para a imprensa para jogar, né, fogo mesmo nas coisas, porque na polícia ela não foi legitimada, porque o discurso dela não batia com as mensagens trocadas com ele, dele com ela, mas assim, das nuances e de todas as camadas que existem nessa nossa realidade atual, que é uma realidade de manipulação, de assédios e de abusos de vulneráveis, que é uma prática do patriarcado, eu diria que há muitos milênios, e que agora as pessoas estão falando, né? Assim, isso é complicado, né? Isso tudo é bem complicado, e a Úrsula está tocando nisso quando ela fala dessa narrativa fantástica aí dos guetenianos, né? A Haraway passa um pouco ao largo, mas ela também fala da escrita como uma forma da gente... a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso sem tabus, a gente precisa discutir sobre isso, até porque o papel que a tecnologia está tendo nesses tribunais, e aí eu estou vendo aqui todo mundo perdido nesse parquinho, né? O abusador está perdido, a vítima está perdida, está todo mundo perdido, porque assim, é aquela coisa que eu numa discussão nossa do grupo, a Daniela chegou a começar, a questão toda é o consentimento, né? A questão como você... Mas até que ponto você considera o consentimento? O que é esse consentimento? Você produz provas de consentimento? E quando se trata de um costume em que o feminino ou o vulnerável está acostumado a dizer não, eu não vou reclamar não, que é o que está acontecendo no caso do Neil Gaiman. Deixa rolar, porque afinal de contas é uma pessoa pública. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu queria ouvir vocês um pouquinho. Então, com relação a esse assunto, né, é muito delicado mesmo. Eu trabalhei 5 anos no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E foram 5 anos trabalhando com crianças e adolescentes vítimas de violação de diversos tipos, incluindo a violência sexual. Então, meu estopim foi 5 anos, foi muito delicado para mim esse tema, mas o que eu percebia era, quando eram crianças, um olhar era diferente, né? Era um olhar mais para proteção, era um olhar, tinha um sentimento de querer a punição do autor da violência, mas quando eram com adolescentes, principalmente as meninas, elas eram culpabilizadas. Elas, porque deixou, porque se expôs pela questão da roupa. E então entra o papel da mulher, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, eram homens adultos cometendo esses crimes. E as meninas eram as vítimas, eram culpabilizadas, esses
esses autores maiores, eu não vi nenhuma resolutividade de nenhum caso enquanto eu estava lá, e eram muitos. Eu vi alguma forma de punição quando eram 2 adolescentes de idades próximas, e que o menino, ele respondia como uma medida socioeducativa, às vezes, ou liberdade assistida, ou prestação de serviço à comunidade. Geralmente não era regime fechado, porque eles estavam namorando, mas aí alguém soube que eles transaram, então entrou a mãe de alguém, chamou o conselho, e entrou nisso. E o menino, da mesma idade, mais ou menos, algo comum da sexualidade, né, do próprio ser humano. Mas os meninos tinham essa punição, porque era uma punição. Estavam cumprindo uma medida socioeducativa, porque não se fala crime, né? Um adolescente não comete crime. Então, e o adulto não, o homem adulto ficava. É isso aí. Recomendo que vocês assistam o filme Tar, T-A-R. É a história de uma condutora da Filarmônica de Berlim, uma maestrina, né, uma maestra. Tem tudo a ver com isso que você está falando. Aí é que a gente vê como é que esse feminino também pode ganhar contornos. Não é uma questão de mulher e homem. A mulher realmente, é indiscutível que nós estejamos, né, massacradas por eras e eras e eras, e isso precisa ser revisionado, né, revisto, e precisa, mais do que discutido, tem que ser escrito, né? É um pouco do que passa aí pelo meu projeto de pós-doc. Mas, assim, é a volta do recalcado, né? Aí volta ao Trump, né? A medida do cara, a primeira medida, né? Deslegitimar tudo que foi conquistado no sentido dessas conquistas e dessas. Até que ponto isso pode? Até que ponto? Em que nível estamos? Porque isso que você me relatou hoje é falado, hoje é dito, hoje a gente está aí colocando isso né, jogando isso na mídia. Mas quando eu era criança, ninguém falava no assunto, né? Fala, Luiz. Eu quero aqui responder um pouco esses questionamentos que o Fábio colocou também, porque assim, ele primeiro trouxe um documentário sobre essa questão do feminismo. É um documentário da Brasil Paralelo, né? Alguns aqui já identificaram. A Brasil Paralelo ela é conhecida por se opor a todas as pautas da esquerda. Isso aí é muito claro. E, portanto, essa pauta feminista ela, né, não deixaria de ser atacada, porque é uma falta muito cara à direita a manutenção do status quo. Então é preciso, né, pontuar primeiramente isso. Depois, a questão, né, da classificação do feminismo como uma coisa só. Existem tantos feminismos quanto houver quantidade de mulheres. Para cada mulher, há um feminismo diferente. É claro que a gente pode fazer conceituações, e só nessas conceituações a gente já tem diversos outros tipos, né? Como, por exemplo, o feminismo burguês, o feminismo marxista e o feminismo radical, só para falar de 3. Né? A Beth com certeza sabe outros. Então, cada um vai ver o feminino de uma maneira, não da mesma. Isso já começa por aí. Outro ponto também foi a pergunta: quem inventou essa coisa de gênero? Quem inventou essa coisa de gênero foi justamente quem decidiu que deveríamos separar entre masculino e feminino. Quem fez isso primeiro já inventou o gênero. E isso é uma coisa muito antiga.
A questão que se coloca em discussão agora horroriza as pessoas porque já naturalizaram algo que não deveria estar naturalizado. Primeiro, porque a questão de natureza, ou seja, o que é natureza, isso aí já faz parte das nossas aulas, né? O conceito de natureza é um conceito inventado, né? Ou seja, os humanos inventaram um conceito de natureza. E um conceito de natureza que nós tomamos como consagrado é um conceito moderno, né? De que o ser humano pode explorar a natureza, dominar a natureza, controlar a natureza. Então, faz parte de uma epistemologia moderna, e aí voltando ao Bruno Latour, que nós conversamos, faz parte de uma epistemologia moderna essa questão de separar os híbridos, ou seja, aquilo que está unido, aquilo que está relacionado, que está em rede, ou seja, o humano e o não humano, a epistemologia moderna ela vai e separa, né? Preciso separar. E o moderno faz isso por vários motivos, né? Alguns por estudar, eu preciso separar para estudar, outros fazem, né, por uma questão de classificação, mas tudo isso fortalece a visão de mundo dos modernos, de controle, de dominação. E isso, né, dentro de uma visão patriarcal, né, e isso é muito importante aqui, é importante que esteja separado homem e mulher, né, e que só se classifiquem esses dois, e que a mulher ela se submeta ao masculino, né, o feminino se submeta ao masculino. Então, isso é o que tenta-se defender quando diz que só existem dois e acabou, né? Ou seja, não se abre a discussão para a multiplicidade e para os muitos, né? para o possível. Fica preso a uma questão de identidade. E é justamente isso mesmo que está em discussão, né? Acabar com esse sentido de identidade, que é tão caro aos modernos, começando lá por Descartes, né? Essa questão né, de sermos o que é o ser humano como né, um ser pensante, consciente, uno, né? O Hume foi o primeiro a colocar uma tremedeira nisso aí, falou, como assim esse negócio de uno, unidade? Eu tenho múltiplos sentimentos, amor, ódio, alegria, e nada disso é unidade, não tem como ter unidade nisso, né? Porque eu sou múltiplo, né? Enquanto eu, enquanto sujeito, enquanto identidade. Então, tudo isso está em discussão quando se coloca isso, né? E só para não estender mais, dar a bola para outros, quando a gente colocou a dona Harry em discussão, um dos pontos da Harry é justamente acabar com os dualismos, né? Acabar com esse negócio de natureza e sociedade, organismo e máquina, masculino e feminino, né? Então, a ideia é justamente acabar com essa dualidade, com o dualismo. O ciborgue é um ser que visa justamente combater a dualidade, combater, né, isso ou é aquilo. Não, o ciborgue é os dois. Como é que você vai classificar? Não tem como classificar, né? O ciborgue, a tendência do ciborgue é ser inclassificável. É você não conseguir distinguir o que ele é. É máquina ou é organismo? É natureza ou é cultura? É homem ou mulher? Ele vai dizer, eu sou tudo, né? Eu faço parte dessa mescla, dessa rede, dessa ligação do todo, né? Então, é isso justamente, né, que está em discussão. É claro que há oposição a isso, claro, né? Sempre vai haver, porque há aqueles que não aceitam, porque eles se sentem confortáveis, né, da maneira como está, né? E mexer com isso é mexer com toda uma hierarquia de poder. Então, quando a gente coloca isso em discussão, não é também para dizer, é assim, é colocar em discussão mesmo, é para discutir, né? Isso que é o importante aqui, né? A gente questionar. Então, é isso que eu queria colocar aqui. Ninguém mais vai falar? Gente, é muita coisa. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor e está rápido demais. E tudo isso aí que o professor Luiz falou. É um. Enfim, tá difícil. Tá.
A gente não sabe para onde a gente olha. Tem que tomar muito cuidado. Que a manipulação da linguagem do discurso nunca teve tão fremente, né? Tá uma febre isso aí. Isso que o professor Luiz falou, professora Maria Elizabeth, ao assistir o documentário, a gente vê com esse comentário do professor Luiz, a gente vê essas nuances, porque em vários momentos eu senti que quem estava narrando aquilo, ele queria dizer o seguinte, que os movimentos feministas não sabem para onde eles querem ir. Por exemplo, as feministas pregam, por exemplo, a liberdade sexual, só que ao mesmo tempo elas querem um aborto. Então, tipo assim, na hora que o cara narrava, eu ficava pensando assim, que ao mesmo tempo que o narrador queria mostrar uma faceta, vamos dizer assim, do feminismo, ele queria dizer o seguinte, olha, mas as mulheres, o movimento feminista apregoou que a mulher deveria ocupar o mercado de trabalho. E aí, quando a mulher ocupou o mercado de trabalho, elas percebiam que tinha o ônus, que era o estresse social, o adoecimento, a crítica em relação à família. As pessoas chegavam e perguntavam: o que você faz? Eu trabalho. Mas e sua família? E filhos? Não, eu não tenho filhos, eu trabalho e optei por não ter filhos. Então, assim, existe, nada parece ser isento, né? E aí, quando o professor Luiz trouxe essa questão aí, eu só estou emendando. Cortou o áudio, Fábio. Eu acho que todo mundo caiu e voltou. Não, só para complementar essa excelente consideração que o professor Luiz falou, que a gente, ao assistir esse documentário, a gente vê essas nuances. Eu não sei se você chegou a ouvir, mas em determinado momento o narrador fala que o movimento feminista prega a liberdade sexual, só que aí as mulheres vão para adquirir essa liberdade sexual, só que elas engravidam de um relacionamento, por exemplo, sem compromisso, e aí elas têm que arcar com o ônus de criar um ser humano, fora o problema é, vamos dizer assim, a transformação corporal, né? Eles colocam a dor do parto, vamos dizer assim. Então, assim, a gente vê essas nuances mesmo Uma pergunta, o narrador era um homem falando do aborto e um homem falando da dor do parto? São quase 4 narradores, são 2 mulheres e 2 homens que aparecem nesse documentário. E aí eles revezam, cada um fala em um determinado momento, né? E aí eu estou falando isso sem contar outras situações que eu percebi que eles colocam lá, mas tipo assim, o que eu entendi é que é difícil para o movimento, que o movimento feminista encontra uma situação muito difícil para achar um caminho, sabe? Então era isso. Fala, Dani. Tá desligado seu microfone, eu acho. Liguei foi o outro. É só contar uma situação que aconteceu extremamente desagradável e que acho que demonstra esse período que a gente está vivendo. Há umas 3 semanas, meus pais foram em um barzinho aqui em Uberaba, que é frequentado por uma elitezinha, nós não somos elite. Mas eles foram, estavam com colegas e tal, e depois, à noite, meu pai me liga, quando eles chegaram em casa, eu não moro com eles, que minha mãe estava em prantos. Quando eu consegui conversar com ela, ela me contou o que aconteceu. Foi atacada assim, verbalmente por um homem, um idoso, de direita, bolsonarista, que não sei como chegar num assunto de política, e ela comentou que não se envolvia, falou, não votei em ninguém, votei nulo. Para ele, se não votou contra acho que foi do presidente, então, se não votou no Bolsonaro, ela era Lula, e
ficou acusando. Então, você é Lula, se você não votou, você é ela, não é, eu não sou. E minha mãe não entra nessa questão, mas quando ela me contou, ela chorando aos prantos, minha mãe tem 62 anos, falando assim, Daniela, eu nunca vi tanto ódio no olhar de alguém, eu nunca me senti tão mal, uma pessoa que não me conhece, falando aquilo para mim, eu me senti odiada, sendo que eu nem conheço essa pessoa. Ela ficou com medo. E aquilo, depois eu temi por ela, eu achei uma situação horrorosa, e é algo real, gente. Ai, é horrível, né? Pensar que a gente está voltando para isso. Não sabe, né? A gente nem sabe para onde a gente está indo mais. Professora Elizabeth, eu só queria, ou você ou qualquer um dos colegas, eu não consegui, eu não li a reportagem ainda, mas tem uma reportagem no G1 que fala que o Trump está dizendo que um acidente aéreo que teve lá, em que um avião chocou com um helicóptero, foi culpa das políticas de diversidade do governo Biden, do governo anterior. Alguém consegue me explicar, por gentileza? Chama-se Chama sua coelhinha. esquizofrenia. Gabriel, cadê você, Não Gabriel? Não entendi. É diversionismo. Não, o cara, não, isso aí é uma piada, só que ninguém tá rindo, né? Fora que 60 e tantas pessoas morreram, né? É surreal. Então, assim, não, eu vi isso aí, Fábio. Também tô tentando decifrar, né? Mas é que não importa muito, entende? Assim, importa. No caso específico do Trump, eu cheguei a comentar em outros ambientes, com colegas, às vezes em conversas menos acadêmicas, né? Mas aí que há uma entrevista até anterior a essa renovação de mandato, né? Essa reeleição aí do Trump, né? Esse segundo mandato, num contexto ainda de disputa eleitoral, em que a entrevistadora, né? Pergunta para o Trump sobre a condenação que ele teve, né? Porque ele é um presidente condenado, né? Isso é importante a gente, para quem acha que tem um teor moralista, um moralismo assim no sentido aquele idealizado de probidade, de limpeza, né? De trajetória ilibada e tal. Isso a gente tem que ver também como é que fica, porque né, o cara foi eleito estando condenado. E aí o contexto era esse. E a figura pergunta para ele: e aí, Trump, né? Candidato Trump. Essa condenação, como é que você percebe ela? Você acha que isso vai atrapalhar, afetar a tua relação com os seus simpatizantes, seu eleitorado, né? Ao que ele responde que não, que os seguidores dele não estão preocupados com isso, que ele poderia andar até a Quinta Avenida, lá no contexto de Nova York, atirar na cara de alguém que ainda assim ele não perderia nenhum dos seus apoiadores. E aí, bom, isso tá, assim, com alguma nuance aqui, a resposta do cara, né? Então é esse mesmo cara, ele vai fazer qualquer tipo de correlação, porque ele não está disputando uma ideia de. Ele não está preocupado em explicar um fenômeno, ele não está preocupado em. Enfim, é uma outra coisa. A gente, às vezes, se apoia numa ideia de racionalidade, de razoabilidade, que está passando muito ao largo, mas é muito interessante, mas preocupante, né? Que há uma adesão, as pessoas se confortam nesse frenesi, é uma emoção em cima da outra, né? Não tem muita razão nisso. Eu tô tentando entender também. E aí, assim, ó, Luiz, eu coloquei lá um perfil do Tilsen, Peter não sei o quê, que é uma espécie de guru do Vance, que é o vice do Trump lá. Eu achei um perfil do camarada lá. Ele nasceu na Alemanha, inclusive, isso pode ser irrelevante, mas pode não ser. E Ele é aí, tarólogo? acho que não.
Eu sei que. E aí eu tô rindo porque. É bom, você sabe que eu tô rindo. É com respeito, mas é de verdade a risada também. E aí o rapaz ele diz o seguinte: que já há algum tempo a democracia e a liberdade são incompatíveis. E que o capitalismo que ele defende, que é um capitalismo assim, né? É uma deturpação da lógica liberal, né? Mas que, em tese, estaria assentado nos cânones, nos ditames fundamentais do liberalismo, né? Não é bem isso. Ele é um charlatão, ele é uma fraude. Mas, enfim, ele fez faculdade, aliás, estudou filosofia, formou-se, escreveu livros. Então, esse rapaz, que é uma espécie de mentor aí, que é um dos bilionários menos públicos, né? Ele diz isso, que a democracia é um problema, né, no final das contas, porque a liberdade que ele defende é incompatível com a democracia, e que um dos momentos de degeneração, de aceleração da degeneração da democracia foi o sufrágio feminino. O cara diz isso. Aí diz, as mulheres poderem votar foi o começo do fim. Então, é esse tipo de gente que a gente está tendo que lidar aí. Desculpa trazer a notícia, mas é só a notícia, né? Não vou fazer o quê, né? Então é esse pessoal aí, viu, gente? Tá feia a coisa. Eu que tenho filha aqui, ó, a gente tá aqui num Gabriel, lugar que obrigada. tem um monte de menina brincando aqui, né, elas têm 11, 12 anos. A gente tem que, eu não sei como é que vocês estão nas configurações familiares, mas é importante isso, assim. A gente tem que, ao mesmo tempo, prepará-las para lidar com isso, né? Não deixá-las, assim, alheias e também, de alguma maneira, preservá-las enfim, desse ódio aí. Bom, enfim, é isso. Com Valeu, queridos. certeza, né? Obrigado pelo convite. Mas a questão também em relação às crianças, né? Os homens poucos estão no debate e geralmente quem se envolve são os pais e mães de meninos. Os meninos onde estão, né? Fica difícil. É difícil. Eu ia falar isso agora também, sobre os meninos. Ai, Cadê os pais dos hoje meninos? não tem, porque não é uma ameaça para eles, eu acho. Então eles não é algo que ameaça de alguma forma, né? Então eles não se preocupam porque não tem, às vezes nem é por maldade, mas de certa forma todo mundo é parte, né, daquilo que omite, né, dos problemas que se omite, então. Mas é uma mentalidade tipo assim, olha só, segura a tua filha porque meu bode tá solto, né? Lembram Uhum. disso? Ele fazia isso, era um Sim. personagem do Tico Anísio, né? Um coronelzinho lá. A gente fala, A você minha... ia bater bodes. Exatamente. Então, assim, eu tenho um filho de 25 anos. É dureza criar um homem nessa situação. É difícil. É difícil. Um garoto, um homem que tem uma cabeça, né, andrógena. Hoje o tema Andrógena. da aula da manhã também teve muito a ver com o que a gente debateu agora na aula. E aí o nosso professor, né, o Adriano, ele estava falando justamente também sobre o lugar da mulher e tudo. Só que ele ainda foi um pouco mais pessimista. Ele falou, desculpem falar, gente, mas as mulheres não têm utilidade no mundo de hoje. Assim, na opinião própria, pessoal dele, mas diante do que ele estava expondo, né? Eu falei, nossa, obrigada, mãe. Né? Uau, Vocês têm 10 lamentável. anos para consertar isso antes que a minha filha entre na adolescência. O vai ou racha. Ivan queria falar. O que foi, Por que Ivan? você não mandou um manifesto ciborgue nele, então? Não, então, aí é o caso. Eu até pensei na hora, falei, eu vou fazer, que eu tenho que entregar um artigo. Eu vou fazer esse artigo do Manifesto Ciborgue. E aí ele entrou nessa parte de gênero, né? Ele estava falando um pouco de Marx também. Que ele disse que Marx, não por acaso, disse que a nossa última luta, né, seria vencer a questão de gênero e tudo mais. Mas que ainda demoraria bastante, né? Pensei, olha, então, não ajuda.
É muito interessante, né? Você vê, tá dentro da casa. Uma coisa interessante que todos nós aqui temos, né? Os registros são pessoais, são privados. O professor Gabriel falou agora, Ivan falando, a Dani falando dos pais sendo assediados na rua. Eu tenho os meus registros, o Luiz tem um dele. Enfim, né? Vamos em frente, né? Tem muita coisa aí. Todo dia está acontecendo, para lembrar a gente que tá aí, tá dado. O patriarcado não vai ceder. O capitalismo não vai ceder, o imperialismo não vai ceder. Ou seja, é uma junção de interesses, de forças no discurso, na linguagem. São jovens. Eu fui olhar os eleitores do Trump, é uma galera de menos de 30 anos, gente. É bizarro, né? E assim, o que vai vir aí para nós no Brasil, no sentido não só de quem votou no Lula, né? Exatamente. Não é só quem votou no Lula ou quem votou nulo, se você votou no Lula, se você votou nulo, se você é mulher, se você né? Enfim, se você é algum tipo de híbrido, né? Que somos todos híbridos, né? Quem se acha puro de alguma forma está viajando legal. Somos híbridos. Somos andrógenos, masculino e feminino. Somos tudo. Sim, é isso. Chega a dar um pouco de tristeza, um pouco de melancolia, mas ao mesmo tempo acho que a gente está aqui para discutir e para escrever, porque aí é que vem, né? Escrever. Somos todos PP, eu adorei. Essa música é o máximo. Adoro essa música do Pepeu. Não sei nem se foi ele que compôs. Foi ele, Disseu, você sabe? Se foi ele que compôs, eu não lembro agora. Não sei não, viu? Eu normalmente... Eu sou muito ligado a quem interpreta, né? Me ligo muito. O Gil tem uma linda, o super-homem, né? Maravilhoso. Gil também é outra figura maravilhosa. Enfim, vamos em frente. Professor Luiz, o Leme está contigo. Agradeço aí a todos e todas, os colegas, vocês todos são meus colegas, né? Colegas de classe, colegas de ofício. Agradeço mais uma vez. Desculpem aí a minha algum deslize, né? Enfim. E eu vou mandar o material assim que eu tiver funcional. Eu mando. Tá bom. Agradeço aí a aula. Acho que foi muito boa para todos. Eu realmente... É sempre bom trocar aqui com vocês, estar junto. Acho que a gente vai aprendendo um com os outros, pelos exemplos, pelas falas. Na próxima semana, então, a gente vai encerrar a apresentação de vocês. O ciborgue que cada um escolheu. A professora Elizabeth e o professor Gabriel também estão convidados a participar. E até isso. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Até, pessoal. Valeu, obrigado. Um abraço. Força. Bye, bye.